Bem-vindos a mais um episódio de Hábitos Essenciais. Eu sou Karen Lisboa e, como sempre, um grande prazer estar aqui com vocês. No episódio de hoje, vamos falar sobre o seguinte: seus hábitos moldam o seu cérebro. Será que você já parou alguma vez para perceber e saber que seu cérebro ele é moldável, ele é maleável, é possível modificar as estruturas do seu cérebro e que seus hábitos são especialistas em fazer isso? Aquilo que a gente faz com bastante frequência está impactando a estrutura do nosso cérebro. Vamos dar uma olhada nisso no episódio de hoje. Mas antes disso, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, aciona o sininho para sempre que eu postar, subir um vídeo novo, você ficar sabendo e antenado do que eu estou fazendo por aqui. Combinado? Um hábito tem essa grande característica de ser algo que a gente faz com bastante frequência, que a gente repete muito. E, obviamente, tudo que o nosso cérebro percebe que a gente repete, ele tenta fazer de uma forma mais eficiente, porque no final das contas, o nosso cérebro ele é muito inclinado a poupar energia. Afinal, esse ambiente de abundância de energia que existe hoje em dia, é muito fácil o acesso e é muito abundante, nunca existiu anteriormente. Historicamente falando, poupar energia foi uma questão de sobrevivência. E o nosso cérebro ele foi educado a isso, ele foi doutrinado a isso, a procurar sempre fazer as coisas de forma que ele consiga fazer gastando menos energia. Então o cérebro ele vai ficando cada vez melhor em fazer o que você pede para ele com frequência, ou seja, o que você faz por hábito, ele vai ficando cada vez melhor. E uma das maneiras de poupar energia é fazer com que as partes mais nobres do teu cérebro, as partes que mais gastam energia, não se envolvam. É uma grande característica do hábito essa também, você fazer sem grande tomada de decisão. Na hora que você percebe, você já está fazendo. Se alguém te perguntar por que você está fazendo aquilo da forma que você está fazendo, é muito provável que você vai responder: não sei, estou fazendo por hábito. É bem isso mesmo. Uma parte muito nobre do nosso cérebro, chamado córtex, principalmente o córtex pré-frontal, que é essa região que fica aqui logo atrás da nossa testa, é uma área do nosso cérebro que gasta muita energia. Então, fazer com que ela seja minimamente, o mínimo possível acionada, é uma grande de uma vantagem em termos de poupar energia. Então, o nosso cérebro ele vai criando formas, criando mecanismos, mudando, se modificando estruturalmente para que ele consiga fazer cada vez melhor aquilo que você pede frequentemente para ele e cada vez com menos tomada de decisão. Olha que louco. Imagina o seguinte, vamos trazer aqui um exemplo para isso ficar mais claro. Imagina que se a gente fizesse um paralelo entre o nosso cérebro e um computador, é como se o computador fosse capaz, a cada vez que você pedisse para ele reproduzir um vídeo e você pedisse isso com frequência, que ele conseguisse reproduzir um vídeo gastando cada vez mais energia e aumentando a resolução do vídeo. Olha que loucura! Ou como se você precisasse cada vez colocar mais arquivos dentro desse computador, você utilizasse cada vez mais a memória do seu computador e ele fosse capaz de expandir a memória porque você está solicitando muito aquilo. Claro, para o computador isso não funciona, isso não é assim, o computador ele não fica melhor em fazer aquilo que ele já faz, ele não se modifica, ele não tem esse nível de aprimoramento, mas o nosso cérebro tem. Essa capacidade que o nosso cérebro tem de se aprimorar e mudar as estruturas frente aos estímulos que a gente está dando para ele se chama neuroplasticidade. Então o cérebro ele muda, ele altera. Esse entendimento de neuroplasticidade não é um entendimento tão antigo assim. Por muito tempo existiu a crença de que o cérebro ele era como um computador mesmo. O que ele sabia fazer, o que ele foi programado para fazer, vamos colocar assim na linguagem de computador, ele consegue fazer. O que ele não foi programado para fazer, ele não melhora, ele não consegue se aprimorar.
Depois de ver muitas questões, muitas pesquisas, muitas questões de lesão também, foi possível perceber que não, existe toda uma habilidade do nosso cérebro de se modificar, de se alterar estruturalmente frente aos estímulos que nós damos. E principalmente, gente, os estímulos mais repetitivos, que são os estímulos dos hábitos. Os hábitos são aquelas coisas que a gente mais repete no nosso dia a dia. Se até agora você não tinha se dado conta do quão importante é aquilo que você repete, do quão importante é o seu hábito, espero que agora você pare e fale assim: nossa, peraí, vale a pena eu rever o que eu tenho de hábito ou não, porque além das consequências que eu estou tendo na minha vida, está mudando a funcionalidade do meu cérebro. Então, o meu cérebro está ficando cada vez melhor em fazer uma determinada coisa. Mas será que aquilo que eu estou pedindo para o cérebro fazer são coisas benéficas? Como que está impactando a estrutura do meu cérebro? Porque entenda, o cérebro ele não está fazendo juízo de valor, ele não está fazendo com que ele fique melhor, ele aprimora em fazer só os hábitos que são bons ou ruins. Ele não faz esse julgamento de valor. Quem tem que parar e ter esse discernimento é você. O cérebro ele só vai se preocupar em ficar cada vez melhor em fazer aquilo que você pede frequentemente para ele. Se você está pedindo frequentemente, por exemplo, em ler várias, você está lendo com muita frequência, todo dia você tem muito hábito de leitura, maravilha, teu cérebro está ficando cada vez melhor em ler. Em contrapartida, se você está se tornando cada vez mais sedentário, o teu cérebro também está ficando cada vez melhor em arranjar desculpas, em te dar motivos para você ser sedentário. Ele não faz julgamento de valor. Aquilo que você pedir frequentemente para ele, ele vai ficar bom em fazer. Ponto. Sem julgamento. Um exemplo muito bacana disso, bacana no sentido de esclarecedor, é uma pessoa que tem sempre o hábito de se esquivar e se expor. Inicialmente, ela, por exemplo, não quer ir para uma reunião, ela não quer participar de alguma coisa que tenha muitas pessoas envolvidas, ela vai se esquivando disso. O cérebro dela vai ficando cada vez melhor em entender que isso não é legal, que isso é ruim, que isso tem um certo perigo conviver com outras pessoas. E a área do cérebro responsável em entender, interpretar algo como perigoso se chama amígdala, fica lá no meião do cérebro, tá? Olha que curioso, a partir do momento que isso vai se repetindo com muita frequência, essa pessoa vai ficando cada vez melhor em acionar a amígdala dela, apitar, vamos colocar dessa forma, para informar que estar com outras pessoas é um cenário perigoso. Ao ponto disso, obviamente, trazer um retorno. Você vai dando um estímulo para o seu cérebro, ele vai se modificando, ele vai mudando as estruturas, ele vai automaticamente mudando as funcionalidades e isso traz um retorno de volta. Qual que é esse retorno de volta? A pessoa passar a ter uma certa fobia de estar com outras pessoas. Isso se chama fobia social. Então ela foi desenvolvendo o hábito de se esquivar a conviver com outras pessoas, o cérebro foi aprendendo cada vez mais a se esquivar de estar com outras pessoas, a ponto de desenvolver uma fobia e a amígdala dela ser hipersensível à exposição social, a se expor a estar com outras pessoas. Eu dei um exemplo aqui para o negativo, mas entenda que esse exemplo ele pode ser positivo e é esse exemplo que eu quero que vocês coloquem aí no dia a dia de vocês, obviamente. Então, se eu começo a entender a importância de me alimentar cada vez melhor e eu tenho a rotina de me alimentar cada vez melhor, o meu cérebro também faz com que eu tenda a sempre optar por coisas saudáveis em detrimento de coisas não saudáveis. Eu já criei esse hábito. Não fica mais uma coisa extremamente tentadora e que eu tenho que recorrer enormemente à força de vontade para não comer tranqueira. O cérebro passa a olhar com outros olhos e não achar mais tão interessante, tão motivante comer porcaria. Ele já tem uma nova leitura, uma nova interpretação. Ele ficou bom em te colocar com facilidade no cenário de comer coisas mais saudáveis.
Olha que bacana. Então veja com cuidado aquilo que você está fazendo, os seus hábitos, entenda que seus hábitos estão modificando as estruturas do seu cérebro e que essa alteração das estruturas do seu cérebro estão te dando uma devolutiva de mudança de funcionalidade, mudança de percepção. Seu cérebro, ele é maleável, seu cérebro, ele é moldável, ele tem uma linda capacidade chamada neuroplasticidade que espero muito que você use completamente a seu favor. Combinado? Esse foi o recado do episódio de hoje. Abraços e até o próximo Hábitos Essenciais.